respeitar os horários, né? E a gente tem que começar a respeitar pelo horário, porque a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida é o tempo. Então, além de respeitar os horários, quem tiver Bíblia aí, eu recomendo que vocês peguem a Bíblia, deixem ela no colo, porque hoje nós vamos dar um passeio nas Escrituras Sagradas, porque o livro que eu tenho para indicar hoje para vocês é justamente um livro importantíssimo da teoria cristã, da teologia cristã, tá bom? Vamos falar hoje muito sobre Bíblia e eu quero destacar alguns versos da Bíblia Sagrada, da Escritura Sagrada, onde Deus ele fala com o homem, né? Para quem não sabe, eu sou evangélico, já fui evangélico também de igrejas pentecostais, já fui assembleiano, já fui batista, já passei por algumas igrejas evangélicas. Hoje eu sou presbiteriano, tá bom? Foi onde, digamos assim, foi onde eu melhor me encontrei. Onde encontrei pessoas maravilhosas que me acolheram, né? E onde Deus quis que eu ficasse. Sou presbiteriano. Abraço Miguel Ferreira, o Miguel aí do CEPA, ou Miguel da Pedra do Viado. Um abraço pro meu amigo Michel também, que deve estar assistindo também. Em breve estaremos todos juntos. O livro que eu trouxe hoje, minha gente, já entrando na nossa dica de leitura. Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui, porque eu gosto de... Não adianta eu ter essa biblioteca inteira e não ter o livro mais importante do mundo, né? Não adianta de nada. Não adianta de nada eu ter mais de 1000 livros na minha biblioteca e não ter o livro mais importante do mundo, que é a Bíblia, na minha opinião. Tem o Alcorão também aqui, o Alcorão Sagrado. Tem outros livros sagrados que eu estudo, né? Tenho vários livros também de livros apócrifos, como o Evangelho segundo Enoque. Tem outros livros apócrifos que eu gosto de estudar nesses livros também, né? Para a gente não ficar restrito somente em uma coisa. E o livro que eu trouxe hoje para vocês... Boa noite, Walter Silva, grande poeta aí de nossa terra. O livro que eu trouxe hoje para vocês, já entrando na live, é um livro que ele foi escrito entre o ano de 1400 a 1470, por aí. É um livro que ele é muito recomendado, é um livro importantíssimo. É um livro que, muito antes dele ser editado como forma de livro, já existiam cópias manuais que circulavam nas bibliotecas e nos meios literários europeus, principalmente ali da cultura flamenga, da cultura holandesa ou da cultura alemã também. Naquela região ali já circulava esse livro que eu vou indicar hoje. É um livro, gente, incrível. É um livro simples de ler, não tão simples em algumas traduções, mas na maioria das traduções é um manual muito simples. Eu trouxe hoje para vocês um livro, A Imitação de Cristo. E eu vou explicar o porquê de eu trazer esse livro hoje, especialmente hoje. A Imitação de Cristo, do Thomas de Kempis. De Kempis ou de Camps, que Campos é uma cidade na Alemanha, tá bom? Aí, então ele tinha o sobrenome da cidade, onde ele vivia ali. Então, A Imitação de Cristo. Essa é a minha dica de hoje, de leitura. É um livro muito famoso no meio cristão. Quem nunca leu, tem que ler esse livro. O Thomas Kempis, ele era um padre, tá bom? Ele era um padre, vamos dizer assim, é um monge padre. Era um padre monge que vivia no monastério. Na Alemanha, certo? Ele era alemão. E no começo, quando esse livro começou a circular nos meios literários, as pessoas não tinham certeza quem era o autor. E o autor do próprio livro, A Imitação de Cristo, ele dizia que não era o objetivo dele ser conhecido pela obra dele. Porque muitas vezes nós não devemos nos importar com quem disse algo, mas o que disse. Ou seja, se o que a pessoa disse faz sentido, né? Muitas vezes nós não procuramos, tipo, eu quero saber o que a pessoa... Quem foi que disse tal frase? Mas nós temos que analisar, na maioria das vezes, o que foi dito, se faz sentido ou não. Então, exatamente esse livro, A Imitação de Cristo, quando ele começa ali a circular, as pessoas querem saber quem foi. É tanto que há algum tempo, o autor ele permanece oculto, ele permanece desconhecido. Então, esse livro, A Imitação de Cristo, ele nasceu
antes da Reforma Protestante. Veja que interessante. Esse livro ele foi escrito antes da Reforma Protestante, antes inclusive da queda de Constantinopla. Veja que interessante. Que livro bom. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Jéssica Bezerra, aí a neta do Walter Silva. Então esse livro ele se torna muito famoso, muito conhecido por isso. O que nós buscamos hoje no mundo, diante de tanto acontecimento, não é novo, gente. Da gente procurar o sobrenatural ou procurar entender o mundo com os olhos da teologia, certo? A teologia, a palavra teologia, ela vem do grego, como todos sabem, theo, Deus, logia, estudo, o estudo sobre Deus, ou conhecer a Deus, certo? Esse é o teologia. Muitos crentes, algumas pessoas evangélicas, ou até mesmo católicas, elas têm um certo preconceito com a teologia. E eu vou explicar que isso no tempo do Thomas Kempis, do padre Thomas Kempis, já existia. Existiam, na verdade, lá naquela região onde ele morava, dois grupos. Existiam um grupo que defende, de católicos, para deixar bem claro que a Reforma Protestante ela ainda não tinha acontecido, o grande cisma da igreja, um dos cismas da igreja não tinha acontecido, tá bom? Então existia, na verdade, dois grupos naquela região, na cultura flamenga ali, na Holanda, na Alemanha, na Bélgica, né? São países ali fronteiriços, ali, europeus, e que haviam, na época, duas culturas teológicas. Uma chamava-se a Devócio Antiqua. Devócio Antiqua. E a outra se chamava Devócio Moderna. Devócio Moderna. Termos em latim. Certo? A devócia, eu vou começar pela Devócio Antiqua. Como o próprio nome pressupõe, a Devócio Antiqua ela pregava uma devoção antiquada, no caso. Ou seja, ela zelava pela adoração a Deus, né? Boa noite, Ricardo Duarte e William Carlos. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Ela zelava por uma teologia mais centrada nos monastérios e nas igrejas. Ou seja, uma teologia mais clerical, onde as pessoas elas prestavam culto, mas não era de coração. Então a Devócio Antiqua ela começou a cair em decadência e fez necessário o nascimento de vamos dizer assim, de uma nova teologia, de uma nova aplicação teológica na vida das pessoas, uma coisa que funcionasse, porque não poderia ficar restrito somente às igrejas e aos monastérios católicos. Aquilo deveria tocar o povo, converter o povo. Lembre-se que a religião estava entrando em crise, como até hoje nós vemos a religião em crise ainda. Mas naquela época as pessoas estavam caindo muito no paganismo. E depois que nasce a Devócio Moderna, que foca mais, vamos dizer assim, numa adoração à imitação de Cristo, que pressupõe a Devócio Moderna uma adoração baseada, né, no exemplo de Jesus Cristo. E é justamente sobre isso que esse livro ele trata. Ele trata sobre como ser um cristão em um mundo completamente corrompido, em um mundo que está à beira do caos, como nós estamos vendo. Mas lembre-se que esse livro foi escrito no século XV. E ele já fala de muita coisa atual. Esse livro é dividido em vários capítulos. Existem divisões diferentes desse livro, dependendo da tradução, tá bom? Existem cinco divisões, existe mais e outras coisas. Esse livro não é somente um livro, ele é um manual de oração. Ele é um manual de reza para os católicos. Mas é um livro muito importante. Avante Pierre Logan. É um livro muito importante, a imitação de Cristo. Quando o padre Kempis ele escreve esse livro, o objetivo dele é tocar as pessoas comuns, tá bom? Tudo bem que foi escrito para os monges, só que a linguagem dele é tão atual que ainda, para vocês terem ideia, esse livro é o livro mais traduzido depois da Bíblia. Depois da Bíblia, não existe livro mais traduzido do que este. Para vocês verem a importância deste livro. Eu encontrei mais de 10 traduções
para o português, no caso, né? Mais de 10 editoras, mais de 10 versões, existem tantas versões, existem versões de bolso, existem versões maiores, ampliadas, com comentários, existem várias versões. É um livro muito bom, é um livro essencial. Foi um dos primeiros livros que eu li relacionado à religião. O primeiro livro que eu li foi Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Esse foi o primeiro livro que eu li baseado, né, na religião. Depois eu li Provado pelo Fogo, que foi uma dica do Pierre, quando o Pierre trabalhava na biblioteca de Panelas, Provado pelo Fogo. É um excelente livrinho também, pequenininho, mas que tem uma história muito... E o terceiro livro foi A Imitação de Cristo. Esse foi um dos livros que mais me tocou. Tá bom? Ele é um manual de fé, ele é um manual de oração, e ele nos ensina como romper com as barreiras do mundo para termos um contato com Deus, ou uma adoração verdadeira com Deus. E esse livro, ele vai ser um pouco ali rejeitado, vai ser um pouco ali criticado, justamente por isso. Por as pessoas entenderem que esse livro, ele prega uma coisa fora do concreto. Tipo assim, porque as pessoas, para seguirem a Deus, ela tem que abandonar o mundo. E algumas pessoas que não tinham, com certeza, o contato com a Bíblia, o contato com a palavra de Deus, o contato com o conhecimento teológico, elas vão julgar que esse livro é fora da realidade por conta disso. Porque ela prega uma religiosidade reclusa, uma religiosidade intramuro. Por quê? Porque justamente foi escrito para monges. Né? Que as pessoas achavam que, porque foi escrito para monges, não poderia ser adotado para a vida do cristão comum. Só que isso é um erro, porque esse livro ele tem muito conteúdo, ele fala sobre diversas coisas, ele toca em diversos pontos da vida cristã e da caminhada com Deus. É um livro fantástico, minha gente. Então, a dica é essa, certo? E como eu falei que esse livro, ele toca em vários pontos, vamos dizer assim, vários pontos sensíveis à doutrina cristã, né? Agora, quem tiver com Bíblia, eu pedi para que todos pegassem uma Bíblia, né? Uma Bíblia. Todos que estiverem com Bíblia, eu vou pedir que, por favor, abram as suas Bíblias em Mateus 24. Vamos dar uma lida em Mateus 24. Boa noite, Helson Saraiva, meu irmão de batalha e de vida. Vamos lá, minha gente, Mateus 24, rapidinho aí. Mateus 24, vamos fazer um estudo aqui, vamos dar um passeio na Bíblia aqui. Mateus 24, a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 4. Mateus 24, versículo 4, ele vai dizer o seguinte. Eu vou ler para vocês, quero que vocês acompanhem comigo. Pode soar diferente em algumas versões da Bíblia, tá bom? Mas isso não influencia no sentido como um todo. Mateus 24, versículo 4 diz assim. Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias, e enganarão a muitas pessoas. Não tenha medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra a outra, e um país atacará a outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos, prestem atenção nesse ponto. Falta de alimentos e tremores de terra, ou seja, terremotos. Essas coisas serão como as primeiras dores do parto. Essas coisas serão como as primeiras dores do parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos dirão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar, tanto que o amor de muitos esfriarão. Até aqui tá bom.
Veja, todos esses alertas há 2000 anos atrás, falando sobre pestes, falando sobre fome, falando sobre guerras, rumores de guerras, tudo bem. As pessoas podem dizer, as guerras sempre existiram e sempre vai existir. Né? As guerras só vão evoluir. Como eu sempre digo, né, existem várias guerras sendo travadas na escuridão. Guerras que a gente, as pessoas comuns não sabem que estão acontecendo, mas que estão acontecendo. Né? Mas o importante é você focar aqui que Cristo estava dizendo. Boa noite, Edivaldo Lina. O importante aqui é que você se apegar no que Jesus estava prevendo para o mundo. Certo? E esse livro, A Imitação de Cristo, ele prega justamente, vamos dizer assim, com que o cristão ele se aparte do mundo, ou das coisas do mundo. Vamos dar mais um passeio nas Escrituras Sagradas. Agora vamos lá no livro 1 João. 1 João, capítulo 2, versículo 15. 1 João ele fica no Novo Testamento, certo? Quase no finzinho. Quase no finzinho ali fica 1 João. Agora, prestem bem atenção nesse versículo de 1ª Epístola de João. Tá bom? Fica ali já perto do Apocalipse. Para quem não tem muita intimidade com a Bíblia, fica perto do Apocalipse. Eu vou abrir aqui na hora também para dar tempo para vocês pesquisarem, tá bom? 1 João, capítulo 2, versículo 15. Vamos ver o que é o que o livro diz. Ó, caiu aqui nele. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Aqui eu já encontrei. Vamos ver vocês. Exatamente, Edenildo Andrade. É só o começo. Boa noite, Rafael Barros. Seja bem-vindo a mais uma live literária aqui. Hoje falando sobre o livro A Imitação de Cristo, tá bom? Como o homem deve se apartar do mundo para se apegar a Deus, para encontrar vamos dizer assim, o alento para as suas dores e evitar muitos males que ainda estarão por vir. Lembre-se que esse coronavírus é só o começo, tá bom? Já vou contar uma alegoria para vocês que eu ouvi, que eu li, na verdade, né, do John Wesley. E depois eu digo quem foi John Wesley, tá bom? Vamos lá, 1ª Epístola de João, ou 1ª Carta de João, capítulo 2, versículo 15, ele diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se vocês amam o mundo, o amor de Deus não está em você. Vou repetir. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Pois todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai ou o amor de Deus não está nele. Texto pesado, né, minha gente? Vou repetir pela 3ª vez. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque todo aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. O versículo 16 ele diz o seguinte: nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Vou usar uma linguagem bem popular. O que João está dizendo aqui, lembre-se que, vou lembrar quem era João. João era tido como o apóstolo amado, certo? Quando Maria estava embaixo da cruz ali, que Cristo foi crucificado, estava prestes a morrer, que ele disse, eis aí a tua mãe, ele estava falando com João. E se nós formos na teologia cristã buscar a história de João e dos mártires sagrados ou dos mártires apóstolos, nós vamos saber que João foi o único apóstolo que não morreu de morte violenta. João, este, é o mesmo do Apocalipse, tá bom? É o mesmo que escreveu o Apocalipse. Então, se nós formos buscar, Miriam Silva, boa noite, a história do João, nós vamos ver que Cristo tinha dito para João, boa noite, Eduardo Oliveira, eis aí a tua mãe. Por quê? Porque Cristo preservou João justamente para cuidar da mãe dele. Depois que Maria morre, João ele volta à vida, vamos dizer assim, de pregador, à vida de apóstolo. É tanto que depois ele é preso. Ele é preso e ele é enviado
a ilha de Patmos. Ilha de Patmos na Grécia. E lá ele tem a visão a qual descreve o livro do Apocalipse. É nessa ilha, chamada Ilha de Patmos, que João tem essa visão e ele escreve tudo que nós conhecemos como sendo o Apocalipse. Que é o livro justamente que conta do fim da humanidade e o recomeço, né, dos santos escolhidos, ou dos salvos. Algumas tradições vão chamar dessa forma. E quando o Thomas Kempis, o padre Thomas Kempis, vai falar sobre a separação do mundo, ele está falando justamente disso. Veja a nossa sociedade moderna. Hoje em dia, o que manda no mundo é o dinheiro. Eu já ouvi várias pessoas falarem de tipo, aquela pessoa ali, eu admiro ela porque ela tem dinheiro, porque ela tem sucesso. Mas aquela pessoa ali, eu admiro. Hoje em dia existe um coach, um técnico para tudo, certo? Eu conheci uma pessoa, tem uma amiga minha, que ela disse para mim, eu me formei, eu fiz um curso aí de final de semana de coaching. Eu não sabia nem o que era coaching, eu sabia o termo, né, que é técnico. Mas eu falei, mas para que serve? Ela falou, não, é para a gente ensinar a organizar a vida, as pessoas vencerem. Aí eu falei, mas menina, tu é desorganizada? Tua mãe vive reclamando que tu não arruma nem tua cama, como é que tu vai arrumar a vida dos outros? Como é que tu pode ser coach? Primeiro você tem que ser de você mesma. Primeiro você tem que impor a disciplina a você. Né? Então ela ficou meio ali, meio aqui, esse negócio. Então tudo hoje em dia no mundo leva para buscar o sucesso. Cada vez mais nos afastando do que é o primordial. Ou como os crentes gostam de usar, né? Nos afastando do amor primeiro, ou do primeiro amor, que é Deus. Então todas essas técnicas, o mundo hoje em dia, ele quer nos afastar de Deus. Ele quer nos tirar o foco de que existe algo muito melhor. Dinheiro traz, na maioria das vezes, só desgraça. Verdade, Jean Silva. A Bíblia, inclusive, fala sobre isso. Né? Ela diz que o dinheiro ele é a perdição do coração do homem. Jesus, quando ele vem, ali em Mateus, ele diz o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem e onde os ladrões mini roubam, as ferrugem e as traças tudo consomem. Mas ajunteis tesouro no céu, onde nem o ladrão e nem a traça não roubam e não corrói. Ou seja, o maior tesouro da gente tem que estar no céu. É tanto que quando nós vamos estudar... Boa noite, Adjailma Débora. É tanto que quando nós vamos estudar a teologia cristã, nós aprendemos a história ali do grande mártir, ou da pessoa mais importante depois de Jesus Cristo, no sentido literário da Bíblia, ou no valor literário da Bíblia, o apóstolo Paulo, ou Paulo de Tarso, né? Que o Paulo ele tinha dupla cidadania. Ele tanto era romano como ele era judeu, certo? O Paulo de Tarso, né? O Saulo, que é o nome romano dele, né? O nome romano de Paulo é Saulo. Depois ele vira Paulo quando ele tem um encontro com Jesus ali na estrada de Emaús. E quando nós vamos ver, nós vemos na história que Paulo era uma pessoa muito bem sucedida, era um judeu ortodoxo. Inclusive, ele perseguia os próprios cristãos. Os cristãos que ele encontrava, ele perseguia. Inclusive, existem fatos teológicos, boa noite, José Cândido, que atestam que Paulo esteve no apedrejamento de Estevão, lá em Atos dos Apóstolos. Estevão foi um dos primeiros mártires. Para quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou dizendo. E ali, durante o apedrejamento de Estevão, Paulo estava lá. Paulo foi um dos que, como Paulo era um soldado, era um general romano, ele tinha dupla cidadania, então os pais dele eram romanos, o pai dele era romano, a mãe era judia. Então ele nasceu com essa dupla cidadania. E quando nós vamos ver, Paulo estava presente ali, alguns relatos teológicos já atestam isso, que eles estavam no apedrejamento de Estevão, que é um dos primeiros mártires, certo? Então acontece que quando Paulo ele se converte, tem todo aquele processo de conversão, e Paulo não se converteu de uma hora para outra, isso é um erro de quem não estuda Bíblia, de quem não estuda teologia. Se você for ler Gálatas, você vai ver ali que ele passa vários tempos relendo toda
os textos sagrados judeus, no caso o Pentateuco, né, que é o livro sagrado judeus, e outras, ele consultou vários outros livros até ele acreditar na conversão dele. Porque ele tinha que ver se aquele Jesus que ele teve um encontro, onde ele ficou cego e depois ele voltou a enxergar, era realmente o Messias. Veja como a desconfiança sincera dele valeu muito a pena. Então ele foi para a Arábia, releu todos os textos sagrados e voltou, inclusive em Jerusalém, pregando o Evangelho de Cristo já convertido. Mas antes disso ele teve um processo. Exatamente, essa parábola é muito conhecida aí. Então, minha gente, veja que Paulo era bem sucedido, tinha dinheiro, tinha riqueza e ele renunciou, certo? E lembre-se que existem hoje muitas religiões distorcendo a palavra de Deus. Como diz lá em Timóteo, se eu não me engano é 2 Timóteo, onde estão fazendo comércio com a palavra de Deus, onde as pessoas estão vendendo a palavra de Deus, como que se dinheiro pudesse comprar a salvação. Quando o próprio Jesus recomendou que você não ajuntasse tesouros na terra, ele não quer que você seja... não quer que você seja, vamos dizer assim, miserável, tá bom? Mas ele não quer que você, pela ganância do seu coração, você se corrompa. É pecado ser rico? Não é pecado ser rico. Desde que você ganhe o seu dinheiro de uma forma honesta, desde que você tenha caráter, desde que você tenha temor a Deus. E o temor a Deus não está relacionado a medo. O temor a Deus, se nós formos pesquisar, está relacionado à obediência. Certo? É ser obedientes. O temor a Deus é isso. É por isso que em Provérbios você vai ler: o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Por quê? Porque o temor a Deus ele precede a meditação, a reflexão sobre a verdadeira conduta cristã. Por isso que nós batemos tanto, apesar de nós termos esse nosso jeito agressivo, esse jeito... É porque quando Deus diz que nós somos o sal da terra, tem pessoas que têm que ouvir a mensagem com mais pancada, com mais força. E tem pessoas que preferem ouvir a mensagem de uma forma mais harmônica, de uma forma mais calma, entendeu? Então esse é o meu jeito de mostrar a verdade. E quando Paulo ele renega tudo, a riqueza, ele renega tudo e vai seguir Cristo. Primeiro que Paulo não é aceito pelos profetas, pelos apóstolos. O primeiro que não o aceita é Pedro. Porque ele queria ficar em Jerusalém. Ele queria ser, vamos dizer assim, o pastor de Jerusalém. A primeira igreja a existir, minha gente, diferentemente do que algumas teologias contam, não foi a igreja católica, tá bom? A primeira igreja a existir foi uma igreja sem nome denominacional, sem placa de igreja, que começou ali na casa dos próprios cristãos. Na casa das pessoas, eles se reuniam para fazer aquele encontro com as pessoas cristãs, que é o que nós chamamos de igreja primitiva, o que nós chamamos da formação do pensamento cristão. Então, eles começaram a se reunir ali. Se você lê Atos dos Apóstolos, você vai encontrar tudo isso que eu estou falando. Então, quando Paulo ele tem aquele encontro com Jesus, aquilo muda a vida dele, ele para de querer pertencer ao mundo. E ele passa a querer pertencer cada vez mais ao céu. É tanto que Paulo ele chega a dizer que ele não vive mais para ele. Ele disse: eu não vivo mais para mim. Porque como Cristo foi crucificado, eu também estou crucificado para este mundo. Porque eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Veja, se não tem tudo a ver com o tema do livro, a imitação de Cristo. Veja que Paulo já estava vivendo pelo exemplo de Cristo. Ou seja, querendo trilhar o caminho que Cristo trilhou. E quando nós nos apegamos ao mundo, quando nós nos apegamos às coisas que o mundo oferece, quando as pessoas têm uma corrupção cega pelo dinheiro, ou uma ganância cega, certo? Ele vende até a própria alma para ter dinheiro. Por isso que Jesus ele diz: do que adianta a vós conquistar o mundo inteiro e perder vossa alma? Ou que preço você dará para resgatar a sua alma? Isso ele fala na versão original, tá bom? Que preço você dará para resgatar a sua alma? Do que adianta você conquistar o mundo todo e perder a sua salvação? Ou perder a sua alma? Boa noite, Lu Macário, Rose Cláudia, boa noite. A maior riqueza que um cristão ele tem
não está na felicidade, minha gente. Está justamente na perseguição. Jesus Cristo ele deixa claro que nos últimos dias muitos perseguirão você por conta do nome dele. Veja quantos missionários católicos protestantes estão morrendo fora daqui e ninguém noticia. Só se você buscar, você vai encontrar muitos mártires morrendo até hoje por conta da perseguição a Cristo. Mas por conta do quê? É por conta da verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí você pode me perguntar, mas o que é a verdade? Aí Jesus Cristo vem e responde em João 8,36. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a resposta. E você pode me perguntar, mas como é que a gente vence o mundo? Como que a gente vence o mundo? E Pedro vai dizer na epístola dele que o que vence o mundo é a nossa fé. Que o que vence o mundo é em quem nós cremos ou no que nós cremos. E é muito... Aí você vai dizer, mas é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Muito difícil era justamente a Devotius Antiqua querer pregar ou teologizar tudo, ou trazer a teologia e a ciência e implantar na cabeça dos cidadãos comuns. Lembre-se que naquela época, quando o livro foi escrito, né, a Imitação de Cristo, a maioria das pessoas não sabiam nem ler. As pessoas não sabiam nem... não tinham conhecimento. E eles queriam, no caso da Devotius Antiqua, tá bom? Que era uma das linhas do catolicismo daquela época, que tentava implantar uma devoção antiquada. Uma devoção baseada justamente na racionalização da fé. Ou você colocar mais teologia e menos Cristo no culto prestado a Deus. Por isso que esse livro ele foi escrito no contraponto a esta Devotius Antiqua como a Devotius moderna, que justamente centrada na figura do Cristo, centrada, vamos dizer assim, vamos usar o termo, nas pisadas de Cristo, ou de como ele viveu, no exemplo do próprio Cristo. Então, esse livro ele foi escrito para isso, para ensinar as pessoas como alcançar, de certa forma, uma vida cristã plena, uma vida cristã baseada na figura de Cristo, e não em sistemas teológicos malucos, que inclusive um dos pais dessa teologia, vamos dizer, da Devotius Antiqua, era o mestre que chamava... Era o mestre Eckhart. Inclusive, algum tempo depois, ele foi dado como sendo um herege. E ele é expulso. E ele é expulso da Igreja Católica, o Eckhart, certo? Porque ele queria racionalizar demais a palavra de Deus e levar mais para o lado científico. Algumas teologias dele queria até abolir os milagres. Então o Eckhart ele foi tido pela Igreja Católica como herege. E aparece a Devotius moderna, onde vem se basear sua doutrina na figura de Cristo, na figura simples. Porque eles queriam tirar a igreja da crise. Eles queriam chamar o povo para conhecer a Deus verdadeiramente. Eles queriam que as pessoas tivessem esse contato verdadeiro com Deus, com a religião. Então, quando o padre Thomas Kempis vai escrever este livro, ele tem esse pensamento. Ele diz, eu estou escrevendo para os monges, porém, eu estou escrevendo em uma linguagem que vai atingir até as camadas mais baixas da população, na questão do entendimento. Então é isso, minha gente. Quando esse livro ele prega o nosso afastamento com o mundo, ele quer que nós nos desapeguemos do mundo no sentido, vamos dizer, não no sentido literal, porque não tem como, porque você está aqui fisicamente, mas ele quer que sua mente seja transformada pelo exemplo de Cristo. E tem um livro muito interessante, fora deste livro, que é chamado Em Meus Passos, o que faria Jesus? E nesse livro, toda vez que o cidadão vai fazer alguma coisa, ele se questiona. Mas se Jesus estivesse aqui no meu lugar, será que ele faria isto? Será que ele faria desta forma? Então esse é o pensamento também da imitação de Cristo. É você se colocar Jesus diante dessa situação e dizer assim, mas será que
se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria desta forma? Ele faria isso do mesmo jeito que eu irei fazer? Será que ele sucumbiria ao pecado? Será que ele cairia na tentação? Né? Lembre-se que Jesus foi tentado, mesmo assim não pecou. E quando nós abrimos nossa Bíblia, vamos abrir a Bíblia mais uma vez, agora em Tiago 4,4. Tiago 4,4. Tiago está ali depois dos livros de Paulo, tá bom? Depois de Hebreus. Tiago 4,4. Vamos ver o que é que Tiago fala também. Tiago é uma pessoa muito importante biblicamente falando, né? Tiago está depois de Hebreus, tá bom? E quando nós lemos a epígrafe é aquele textinho pretinho que vem em cima assim, é o título da coluna, tá bom? É o título da matéria que vai ser lida. Boa noite, Hernando Lima, meu amigo Hernando. Boa noite, Miguel. Edivaldo de Souza. Vamos abrir agora em Tiago 4,4. E ele diz o seguinte: gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Eu vou ler na versão João Ferreira de Almeida, que é a versão mais comum, tá bom? Ele está dizendo o seguinte: adúlteros, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Todo aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se um inimigo de Deus. Veja que Tiago, mesmo sem ter um certo contato com o escritor de 1 João, ou com João, se teve contato, não teve quando foi escrito, né? Lembre-se que na época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, né? Escreveram sobre a mesma coisa, inspirados pelo Espírito Santo. Lembre-se que Romanos diz que quem convence o homem do juízo e do pecado é o Espírito Santo. Depois que ele ouve a palavra, depois que a palavra toca ele, quem vai fazer o trabalho da conversão e o trabalho vamos dizer assim, da restauração espiritual é o próprio Espírito Santo. Mas o importante é que nós preguemos a palavra de Deus, que as pessoas conheçam a palavra de Deus, para que o Espírito Santo faça a sua obra, para que o Espírito Santo atinja a pessoa. Uma vez uma pessoa me perguntou na Assembleia de Deus, eu acho até que foi o Alexandre que me perguntou. Ele disse assim: olha, beleza. Eu falei para ele que na época eu estava na Assembleia de Deus, aqui do Brás, e eu falava para ele, eu dava aula na escola dominical, eu era professor de teologia média, na Assembleia de Deus do Brás, e ele me perguntou assim: mas espera aí, a gente conversa com Deus? Eu falei: eu converso com Deus e eu ouço a voz de Deus. Mas ele falou: mas como assim você ouve a voz de Deus? É isso que eu não entendo. Como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Eu falei: meu amigo, quando a gente ora, eu falo com Deus, certo? Quando eu oro, eu falo com Deus. Mas quando eu quero ouvir a voz de Deus, eu abro a Bíblia, porque a Bíblia é a revelação de Deus aos homens. A Bíblia aberta é a própria boca do Deus falando. Teve um meu amigo aí que está assistindo a live, né, que esses dias nós temos conversado muito sobre essas coisas, sobre Bíblia, sobre ciência, sobre tudo que está acontecendo no mundo. Então este livro nos pede para nos imitar a Jesus. Exatamente, Zadik Silva. Esse livro ele nos pede para imitarmos a Cristo em todas as coisas. Lembre-se que chegar ao nível de Jesus Cristo é impossível, que ele tinha uma dupla natureza. Ele tanto era homem como ele era Deus ao mesmo tempo. Em certas ocasiões ele tinha comportamentos humanos, mas só que as decisões deles eram baseadas no plano de Deus. Ou seja, eu vou dar um exemplo muito claro. No menor versículo da Bíblia, ali quando diz que Jesus chorou, quando ele chorou foi pela morte de Lázaro, certo? Que era um amigo dele. Ali ele teve uma sensação humana. Ele chorou como humano, porque ele sentiu falta do seu amigo que havia morrido. E quando ele interfere na morte, trazendo Lázaro à vida, ele usou o lado de Deus, ou o lado dos céus dele, certo? O lado espiritual dele. Então ele era dotado de dupla natureza, a natureza divina e a natureza humana. Porém, diferentemente do ser humano, ele não pecou.
Lembre-se o que a Bíblia narra, que ele foi, né, a morte dele foi vicária. Quando se diz vicária, quer dizer substitutiva. A morte vicária, ela toma uma pessoa que era inocente e coloca no lugar do culpado. Então isso é uma vicária, é uma morte substitutiva. É quando a pessoa se sacrifica por alguém que é o culpado e ele é inocente. Então a morte de Cristo é justamente por conta disso. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Na verdade, Jean Silva, se nós formos olhar, vamos dizer assim, com olhos teológicos, né, não existe uma ordem para você dizer essa é a primeira, a segunda. Tudo bem, na lógica humana, o primeiro é Deus, né, mas sabemos que os três são a mesma pessoa. Imagine que eu tivesse aqui esse braço aqui, tá bom? Esse braço aqui e essa cabeça aqui. Então digamos que esse seja Deus, esse seja Jesus e esse aqui seja o Espírito Santo. E cada um age independente do outro, veja. Fazem movimentos independentes. Quem manda em tudo é a cabeça, certo? Certo. Tá entendendo? Mais ou menos isso é a Trindade Santa. Eles agem de forma diferente. Nós vemos isso claramente na criação do mundo, no Gênesis, né? Enquanto o Espírito de Deus pairava sobre as águas, o Pai e o Filho estavam dando a palavra para a criação do mundo e para a organização do caos. Tá bom? Lembre-se que tudo era caos, tudo era escuridão. Tudo estava, a Bíblia usa o termo sem forma e vazio. Existiu o vazio, existiu o caos. E através da palavra, Deus organiza o caos. Junto com o Filho e o Espírito Santo. Com diferentes formas de agir. Então isso é a Trindade Santa. Certo? Que não deixam de pertencer ao mesmo, vamos dizer assim, ao mesmo poder ou à mesma entidade. Certo? São três em um que trabalham de formas diferentes, mas que pertencem à mesma essência. Certo? A mesma entidade. Isso é a Trindade Santa. Ou, por exemplo, a água, todos sabemos que é água, que é líquida. Porém, se eu pego 3 copos e encho com água, em um eu aplico fogo, ele vai evaporar. Em outro eu coloco no congelador, ele congela. Né? E o outro eu deixo ele em forma líquida. Não faço alteração alguma. Então, a água que evaporou deixou de ser água? Não deixou, ela só apenas agiu de uma forma diferente, de acordo com um estímulo, certo? E a que virou gelo não deixou de ser água, ela apenas se tornou no estado sólido. E a água que continua líquida porque também é água. Então, explicando a Trindade Santa de uma forma inteligível, é justamente isso. É justamente isso. É justamente isso. A Trindade Santa trabalha dessa forma, tá bom? Eu acho que essa é a forma mais simples de eu explicar a Trindade Santa, que não é um consenso teológico. Muita gente ainda não consegue entender como trabalha a Trindade Santa. Né? Muita gente ainda tem dúvida, mas como é que Deus pode ser trino e uno ao mesmo tempo? Estou usando uma linguagem teológica, né? Trino e uno. Como é que ele pode ser 3 e 1? Né? Mas aí eu não quero fugir muito do livro. Então esse livro ele vai fazer isso. Ele vai te ensinar a como você abandonar as coisas do mundo, abandonar as coisas da carne, no sentido de você se tornar uma pessoa mais espiritualizada, uma pessoa que pensa, você no seu dia a dia você vai aplicar o exemplo de Cristo na sua vida. Você vai passar a caminhar melhor com Cristo, através desse livro aqui, A Imitação de Cristo. Eu estou pensando seriamente em sortear esse livro aqui para alguém. Eu só tenho esse, dessa versão aqui, tá bom? Eu estou pensando seriamente, vou fazer um sorteio aí, para todo mundo que comentou na live, eu vou fazer um sorteio desse livro aqui, ó. Ele tá a 0 bala. Se ele tiver riscado, eu compro outro. Eu gosto de riscar meus livros, tá bom? Porque eu sempre, quando eu estudo, eu risco muito. Esse aqui, graças a Deus, eu ainda não tinha riscado ele. Mas, de qualquer forma, eu vou ficar com esse e compro outro. Então, todo mundo que comentar na live vai estar concorrendo a esse livro aqui, A Imitação de Cristo. Tá bom? Em qualquer lugar do mundo será enviado esse livro aqui para a pessoa sorteada. Eu já decidi, está decidido. Vou doar esse livro aqui, vou fazer um sorteio para todo mundo que participou e comentou na live. Tá bom? A Imitação de Cristo. É um livro muito importante, minha gente. Todo mundo tem que ler esse livro. Todo mundo. O que não for sorteado, por favor, compre esse livro. É muito barato. É um livro muito barato. É um livro que você encontra ele de graça na internet, tá bom? É um livro que é muito importante. É muito importante esse livro. E voltando aqui a nossos textos bíblicos, né? Quem gosta de Bíblia ainda é eu. Quem gosta de passear nos textos bíblicos.
E agora nos apegamos às doenças, como eu li em Mateus 24, né? Veja que a Bíblia diz que muitas pragas virão, muitas coisas virão. Essa é apenas o princípio das dores. Assim como uma mulher sofre da dor do parto e recebe, vamos dizer assim, as contrações, né? Usando um termo médico. Então, minha gente, é só o princípio. Um amigo meu que está assistindo a live aí, meu irmão, Helso, e outras pessoas também tinham certas dúvidas com relação à Bíblia, com relação a entender, né? E muitas vezes, minha gente, é porque nós tentamos racionalizar a Bíblia, nós tentamos pensar a Bíblia com mente humana, entendeu? Nós não compreendemos a natureza de Deus. Se Deus, de alguma forma, fosse inteligível à mente humana, se nós conseguíssemos entender Deus, né, ele não seria Deus, porque nós somos seres limitados, apesar de termos a fagulha de Deus dentro da gente. O ser humano, ele é o único ser dotado de 3 naturezas. Ouçam bem, o ser humano, ele é o único ser terreno dotado de 3 naturezas. O corpo, a alma e o espírito. E cada um tem uma função. O corpo, ele liga o ser humano à terra, ao físico, ao concreto. A alma, ele liga o ser humano aos sentimentos, às emoções, certo? Ele liga o ser humano a tudo que está ao nosso redor, no sentido metafísico da coisa, tá bom? E o espírito, diferentemente dos animais que só têm corpo e alma, certo? Que no caso dos animais não é sentimento, mas é instinto, tá bom? Não é sentimento no caso dos animais, é instinto, isso é alma. Por isso que na Bíblia é pecado você comer o sangue dos animais, porque aquilo ali é a vida deles, é a alma, é o instinto. Então, corpo que liga ao físico, a alma que liga aos sentimentos e às emoções, e o espírito que leva a Deus, que liga a Deus, que faz você ter a consciência de que existe um ser superior, que existe algo além, que existe algo que organiza todo o caos em meio ao caos. É algo que pela sua palavra se fez carne e veio habitar entre os homens. Não para julgar os homens, como muitas igrejas fazem, mas para entender o ser humano. Veja que ele veio como humano para entender o ser humano. Passou pelas mesmas coisas, provou da mesma vida, teve as mesmas tentações, porém não pecou. Muitas pessoas, o Douglas está dizendo que eu tenho muitas dúvidas. Douglas, se tiver dúvida aí, meu irmão, eu nas minhas limitações teológicas, se eu puder responder, se eu souber responder, fico muito feliz em responder, tá bom? Então é isso, minha gente. Quando o padre Kempis, ele vai falar do afastamento do homem do mundo, é isso. É você se ater mais a Deus. É você se apegar mais a Deus. Aí existe o dilema, ou a aposta de Pascal, que eu acho que o Pierre conhece muito bem, né, em que alguém pergunta a Pascal qual a vantagem de seguir a Deus, ou tem todo um debate, e ele diz o seguinte, que se um crente ele passa 80, 90 anos da sua vida servindo a Deus, buscando a Deus de uma forma sincera, e ele morre, e ele descobre ali que Deus não existe, ele teria perdido somente 80, 90 anos da sua vida, adorando a Deus, uma coisa que lhe fez muito bem, uma coisa que só lhe trouxe benefício. Porém, se um homem ele não adora a Deus, que ele passa a sua vida terrena na incredulidade, e ele morre, ele vai perder toda a eternidade, se existir Deus. Então esse é conhecido como a aposta de Pascal, ou o dilema de Pascal, ou outros nomes como queiram chamar. Entende? Então isso é o importante. Esse livro do Padre Kempis, ele vai focar você a viver como Paulo ele cita em 1 Coríntios, como se já estivesse morto. Porque quando 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17,
É que eu tenho uma forma muito estranha de lembrar das coisas. Eu vou decorrendo sobre o assunto e a minha mente ela vai me levando até esses assuntos de uma forma muito estranha ou incomum, certo? 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Em algumas versões você vai encontrar diferente, mas 2 Coríntios 5,17 ele diz o seguinte: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e chegou o que é novo. Em algumas versões você vai encontrar: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que todas as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Algumas versões vai estar assim, principalmente João Ferreira de Almeida, que não é este caso aqui. Essa aqui é a nova tradução linguagem de hoje, ou vocês vão encontrar com as siglas, né? NTHL, que é a nova tradução linguagem de hoje. Então, minha gente, quando o Padre Kempis ele vem falando, para quem chegou agora, estou falando desse livro aqui, A Imitação de Cristo, do Padre Thomas Kempis, ou, na verdade, seria Kemp, que é uma cidade alemã, né? Mas aqui ele lê como Kempis, que é a forma latina de se pronunciar. Então, quando você tira o foco da vida, do mundo, da vida material, no caso, e você passa a se preocupar mais com as coisas do alto, que você passa a ter um contato mais com Deus, não que a vida terrena não seja importante. Ela é importante porque ela vai aferir a forma que você trata o próximo. E eu tenho visto e tenho meditado muito sobre como as pessoas têm reagido a esse nosso problema atual, que é o Covid-19, ou o coronavírus, né? Nós temos visto muita coisa feia, muita coisa ruim acontecendo. Nós temos visto cada vez mais, né, vamos dizer assim, a insensibilidade humana. As pessoas correndo atrás do seu, tentando salvar a sua vida por uma doença que nem é tão letal assim, né? E pisando nas outras pessoas se for possível. Tem médico sendo agredido, minha gente, por conta que está indo trabalhar. Tem médico, tem pessoas idosas que não estão tendo acesso ao álcool em gel, porque várias pessoas novas estão levando de caixa e se esquecendo daqueles que realmente são o fator de risco, que é os idosos. Então tudo isso vem só mostrar o que a Bíblia fala. A Bíblia tem um versículo que diz, que depois disso, no próprio Mateus 24 está escrito isso, que por conta de tudo isso o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Veja, e para vocês terem uma noção do quanto a Bíblia é importante, a Bíblia já dizia que a Terra era redonda antes das teorias de Copérnico, antes do próprio Cristóvão Colombo dizer que a Terra é esférica, antes dos próprios iluministas ter todas essas teorias, a Bíblia já dizia que a Terra era redonda. Pouca gente, por não dar credibilidade à palavra de Deus, não se ateve a isso. No livro de Jó, 2 passagens, ela deixa bem claro que a Terra é redonda. Se você for ler a sua Bíblia no começo do livro de Jó, já dá a noção de que a Terra é redonda. Então, a Bíblia ela é um livro científico também, tá bom? Muita gente dizia que a Bíblia, não, a Bíblia é uma invenção de homem, tal e tal e tal. Minha gente, a Bíblia, ela na verdade ela é a revelação de Deus para o homem. É questão de fé? Sim, é questão de fé. É questão de fé. Mas a forma que você trata o outro também é questão de fé. Porque certa vez perguntaram a Pedro, o apóstolo Pedro, né, o discípulo de Jesus, o que era o pecado. O que era o pecado? Perguntaram claramente a Pedro, disseram, mas Pedro, mas o que é o pecado? Aí Pedro vem e diz assim, ó, quando sabes o que é o bem e não o fazes, tu pecas. Quando tu sabes o que é o bem e não o fazes, tu pecas. A palavra pecado, ela vem do hebraico que significa errar o alvo. Errar o alvo, certo? Errar o alvo. O alvo de todo cristão é Cristo. O alvo de todo cristão, a tentativa de todo cristão é ser perfeito igual a Cristo. A função do cristão é tentar imitar a Cristo. Para que possamos, pelo menos, sermos dignos de ser chamados de filhos de Deus.
Então, quando nós sabemos o que é o bem e não fazemos, nós pecamos. Não pecamos contra o próximo, pecamos contra Deus. Quando nós erramos como cidadão, quando nós tentamos usurpar o direito do outro, ou que nós prejudicamos as pessoas direto ou indiretamente, conscientemente, nós pecamos. E não há igreja do mundo, que tira o seu pecado, porque às vezes o pecado ele é tão automático, às vezes você está no modo automático do pecado, que você nem percebe que aquilo é pecado. O Zadik ele tocou num ponto muito, vamos dizer assim, num ponto muito... Então, o Jean Silva está dizendo agora permanece a fé, a esperança e o amor. Essas três coisas. A maior delas é o amor. Exatamente, Jean Silva. Eu vou aproveitar a audiência para... Certa vez eu estava num debate teológico muito ferrenho, em que estava ali num curso, num CPO, que na Igreja Assembleia de Deus de Brás, que se chama Curso Preparatório para Obreiros. E eu estava lá fazendo esse curso, junto com um monte de gente. E surgiu a dúvida, porque o pastor disse na pregação dele, no ensinamento dele, que o maior atributo de Deus era o amor. Entende? O maior atributo de Deus é o amor. E eu levantei a mão e falei que ele estava errado. E ele falou que não, porque João, em sua epístola, disse que Deus era amor. Que Deus amou, ela já voltando ao livro de João mesmo, né, ao Evangelho de João, ele diz que Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce, que não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Só que quando ele se refere a mundo ali, que se não for na tradução original, ele quis dizer que Deus deu seu Filho em favor dos pecadores, tá bom? Ele está falando de gente, não do mundo físico. E ele dizendo ali que Deus era amor, e que o maior atributo de Deus, ou o que sobressaía na personalidade de Deus, o debate era sobre a personalidade de Deus, era o amor, que o que sobrepujava Deus era amor, amor. Eu disse, meu irmão, você está errado. O maior atributo de Deus, e eu quis ser humilde, né? Eu falei, o maior atributo de Deus não é o amor. Aí ele falou, mas tem a justiça também. Eu falei, também não é a justiça o maior atributo de Deus. O maior atributo de Deus é a perfeição, é a harmonia. Se eu digo que o amor de Deus, ele é maior do que a justiça, eu desfiguro Deus. Deus não é mais perfeito. Deus intervém em favor, ele se torna parcial. Se eu digo que Deus tem mais justiça do que amor, a balança pende ao contrário e eu desfiguro Deus da mesma forma. Deus deixa de ser perfeito, ele se torna parcial. Mas se eu digo que Deus é perfeito, eu digo que todos os atributos de Deus convivem em perfeita harmonia e que eles trabalham em prol daquele que ama a Deus. Isso é teologia e isso é bíblico. E depois dessa explicação, eles não tiveram nada a fazer além de concordar com a minha teoria, vamos dizer assim. Porque quando eu desfiguro Deus, minha gente, se eu digo que Deus é isso e é aquilo, eu desfiguro ele. Deus, ele não força ninguém a amá-lo. Ele deixa o ser humano ao seu próprio arbítrio, certo? Ou ao livre-arbítrio, essa palavra bonitinha que todo mundo gosta de usar. Principalmente quando está no pecado ou no erro, que diz assim, mas eu estou fazendo uso do meu livre-arbítrio. Deus, ele não obriga você a amar ele, porque amor forçado é estupro. E Deus, ele não vai forçar você a amar ele ou a acreditar nele. Como eu sempre costumo dizer, todos precisam de Deus. Todos, sem exceção. Todos, até os ateus, para poder criticá-lo ou para poder xingá-lo. Todos precisam de Deus. Certo? Todos precisam de Deus. Então, esse livro, a importância dele é essa. É essa, minha gente. É ele te ensinar, ele te colocar em uma vida cristã verdadeira. É ele te ensinar a caminhar com Cristo da forma que Cristo quer. Seres imitadores de Cristo como eu sou, disse Paulo. Você entende? Sedes imitadores de Cristo como eu sou.
Veja o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: eu sou imitador de Cristo. Vocês têm que me imitarem porque eu imito a Cristo. Porque eu não estou mais nesse mundo. Porque quando eu aceitei Cristo, eu fui crucificado junto com Ele. Mas se você observar, Paulo não parou de lutar pelas coisas que ele acreditava. Paulo não mediu esforços para levar o evangelho até outras partes do mundo, isso enfrentando político, quando na ilha de Malta. Quem lê muito a Bíblia sabe do que eu estou falando. Na cidade de Coríntios, onde ele teve vamos dizer, muita dificuldade para difundir o evangelho. A cidade de Coríntios era uma cidade portuária, onde havia ali muitas prostitutas, as pessoas ancoravam para fazer comércio. E Paulo ali, você nota que Paulo ali, ele começa a escrever cartas à igreja de Coríntios, inclusive falando sobre bagunça dentro da igreja. Ali tem muito dessa coisa, tá entendendo? Então, minha gente, esse livro ele vai te ensinar a como você ter uma vida cristã satisfatória não só para você, mas de uma forma que você agrade a Deus também. Não basta nós lermos, nós meditarmos na palavra de Deus e nós não vivermos. Eu digo isso por experiência própria. Já fui de várias igrejas, hoje pulei fora das igrejas. Estou voltando agora, não tenho vergonha nenhuma de falar sobre, né? Não tenho vergonha de falar porque eu acho que o erro é você errar e não assumir seus erros. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas e é Ele que vai te julgar. Para mim, o que o ser humano pensa a meu respeito não me importa. Não me importa de forma, não me atinge de forma nenhuma. Mas o que Deus pensa sobre mim, isso me atinge. Tá bom? Então é isso, minha gente. Essa é a minha dica de leitura de hoje. A imitação de Cristo. Eu vou sortear esse livro, vou coletar os nomes até amanhã, tá bom? E vou fazer o sorteio aí no decorrer da semana, já que nós estamos nessa quarentena. E eu peço a todos, seguindo o conselho das autoridades, e a Bíblia diz que nenhuma autoridade é constituída senão por Deus, por isso nós devemos respeitar as autoridades, né, porque ela é constituída por Deus. Ela, em algum sentido, ela é a figura de Deus na Terra, né? Porque Deus permitiu que ela se constituísse. Devemos respeitar se merecer, viu? Se não saírem ali do que a Bíblia fala. Saiu da Bíblia, foi safado, chinelada nele. Isso, uma coisa que Deus não gosta é gente covarde e corrupta. Então é isso. Vamos nos apegar, minha gente. Vamos ficar em casa, vamos seguir aí os protocolos de segurança contra esse Covid-19 ou coronavírus. Né? Vamos ficar em casa, vamos, não por nós, eu digo, mas pelos velhos, né? Por quem tem mais essa possibilidade de ser transmitido por esse vírus, de ser afetado por esse vírus, né? Vamos ficar em casa, vamos nos higienizar sempre, tá bom? Se você tiver alguma coisa para resolver, sempre você está ali passando álcool em gel nas mãos ou lavando as mãos, né? Sigam os padrões de segurança, porque quem não seguir também, como eu falei, né? Quem sabe o que é o bem e não faz, peca. Então você sabendo que é o bem você fazer isso, não para você, mas para os velhos, para o próximo, né? Que são mais afetados por isso, você peca. Você peca. Eu gostaria de ler outros textos aqui, mas eu não quero tornar essa live mais... Não quero alongar mais, entendeu? Tem muitos textos da Bíblia que falam sobre diversas coisas. E deixa eu ver se eu encontro aqui uma passagem. João 15:18. João 15:18. Como eu falei, minha mente ela funciona de um jeito totalmente diferente. João é o quarto e último evangelho sinótico. Sinótico. Por que sinótico? Porque ele se conversa com os outros 3 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. São evangelhos sinóticos. Evangelhos que se conversam, ou livros que se falam entre si. Tá bom? Por isso que se chamam sinóticos. João 15. Eu acho que é 15, gente. Se minha memória não me enganar, é o 15. É isso mesmo, João 15, versículo 18. Para finalizar aqui a nossa live, gente, vamos fazer mais uma leitura da palavra de Deus, que nunca é demais, né? João 15, versículo 18, ele diz o seguinte:
E Jesus continuou: se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele. Por isso, o mundo odeia você. Vocês entenderam o que a passagem... Eu vou reler porque é muito importante. Jesus continuou: se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por vocês serem deles. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele. Por isso, o mundo odeia você. Quando nós trazemos a palavra da verdade, quando nós chegamos com a verdade, nós somos odiados pelo mundo, pela maioria, né? Digamos assim, porque tem uma minoria que ainda ouve, uma minoria atenta. E quando Jesus ele diz isso, ele está dizendo que o mundo ele é só de aparência. O mundo é aparência. O homem ele se atira tanto atrás do dinheiro que ele acaba esquecendo do mais importante, que é o lado espiritual, é você cuidar da sua alma, você cuidar dos seus. Nós nos atiramos na bebedeira, nós nos atiramos no álcool, nós nos atiramos na prostituição, nós nos atiramos no crime. Mas veja que para tudo isso tem um remédio. Jesus Cristo diz que todo aquele que está nele, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Veja que palavra poderosa para quem é pecador, para quem se sente pesado, para quem tem depressão, para quem se acha nada. Se você está se achando nada por conta de uma depressão, por conta de uma doença, por conta de alguma coisa que está te afetando, lembre-se de uma coisa. Que o próprio Deus, ele desceu e morreu na cruz por você. Então você é muita coisa. Nunca deixe ninguém dizer que você é nada. Porque do nada Deus criou o mundo. E porque do nada o amor de Deus se manifestou em Jesus Cristo para que salvasse o homem. Então nunca permita que alguém diga que você é nada. Porque no coração de Deus você é tudo. Mas isso quem define é você. Isso quem escolhe é você. E como nós podemos passar por essa fase de Covid-19 e de outras coisas que vêm por aí? Porque é apenas o princípio. Lembre-se do versículo de Mateus 24 que eu li. É apenas o princípio das dores. Como nós podemos passar por tudo isso? E Jesus Cristo ele diz o seguinte, que a única coisa, ou melhor, Pedro ele diz isso, né? Que a única coisa que vence o mundo é a nossa fé. Que a única coisa que ultrapassa as barreiras do visível, do terror iminente é a nossa fé. É a nossa fé. E tem um Salmo 91, minha gente, que é um salmo muito bom, que eu indico para todo mundo que é meu amigo, que pergunta, Jota, o que é que eu leio quando eu estiver assim, aflito, quando eu estiver com problemas e tal, e tal, e tal. Eu digo, ó, lê o Salmo 91. Porque o Salmo 91, minha gente, ele é uma blindagem para você. O Salmo 91, se você orar ele com fé, ele se transforma em uma barreira espiritual contra as armadilhas do inimigo. As pessoas vão achar até que eu estou falando como crente, mas eu sou um crente. Tá bom? E não tenho vergonha disso. Porque os maiores vencedores do mundo, eles vencem com Deus como seu escudo. E o Salmo 91, ele diz o seguinte: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a ele: o Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus em quem confio. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. De doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo.
Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa, mas fique em casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei, estarei com eles nas horas da aflição e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que eu sou o seu Salvador. Veja que palavra forte. Veja que salmo poderoso. Eu converso com pessoas diariamente que me ligam aí e eu tenho recebido mais ligações que de costume por conta do Covid-19. E as pessoas sempre me encontram assim no estado de riso, no estado de calma. E eles perguntam de onde vem essa calma e eu digo, minha calma vem de Deus, porque a minha confiança está nele. Está nele. E eu confio nisso porque eu sei que Deus ele tem um projeto para a vida de cada um, né? E eu já estive face a face com a morte diversas vezes. E pela graça de Deus eu escapei de todas elas e não seria hoje ou não seria dessa forma que eu iria partir antes de terminar o que Deus tem proposto para mim. Eu acredito muito nisso. Eu me apego muito nisso. Então é isso, minha gente. A dica de livro é essa, tá bom? Quem é meu pai, minha mãe e meus irmãos, e todos aqueles que fazem a vontade de sair. Isso mesmo, Sofia Farias. Então essa é a dica de livro de hoje, para terminar aqui a live, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quem não gosta de religião, sinto muito, né? Mas essa é a dica de livro, vou sortear esse livro, tá bom? No decorrer da semana. A Imitação de Cristo, tá bom? Também estou aceitando patrocinadores, viu? Para a gente sortear mais livros aqui para as pessoas de Panelas. Eu quero sortear muitos livros, para incentivar as pessoas a lerem, tá bom? Então é isso, minha gente. A Imitação de Cristo do Thomas Kempis, do padre Thomas Kempis, para vocês lerem, se deliciarem e, acima de tudo, seguirem, porque isso aqui é um manual de fé e prática, tá bom? Fiquem todos com Deus, lutemos, lutemos e lutemos novamente até que finalmente cordeiros se transformem em leões. Fiquem todos com Deus.